Ei, som. Ei, som. Ei. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, do teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Revelares que na cruz maldita, por teu amor, Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado, a morte, as hastes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em esplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu cantarei eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Uma centelha só
grande fogo faz, queimando ao redor, e a todos calor traz. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação. As aves a cantar e a flor que surge do botão. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir. Uma boa noite a todos vocês. É com satisfação que os vejo aqui nesta casa de Deus, Congregação Evangélica Luterana Cristo aqui de Lajeado. Quem está com vocês é o pastor Mário Harton, pastor dessa congregação. A saudação especial aos membros desta que estão presenciais aqui nesta casa de Deus, que se unem a nós também pela internet. A saudação a todos os que nos visitam, todos que são visitantes. Temos algum visitante aí? Quem não é membro da congregação está nos visitando? Pode levantar a mão. Ok? Então, bem-vindos os visitantes. Que Deus abençoe e fortaleça vocês, visitantes presenciais, e também aqueles visitantes que se unem a nós aí pela internet. Deus guarde e abençoe a todos. E quero saudá-los nas palavras bíblicas registradas em Gálatas capítulo 3, o versículo 26, que dão o tema também para o culto de hoje. Por meio da fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus é tudo, nesta vida e também para a eternidade. Portanto, é por meio da fé em Cristo Jesus. Queremos passar nesse momento aos avisos, que são os seguintes: cultos todos os sábados às 18, todos os domingos de manhã às 9. Esse culto hoje é transmitido pelo Face. Terça-feira nós temos estudo bíblico, grupo São Cristóvão 1. E também na quarta-feira, estudo bíblico, então, pelo Facebook, ou seja, mais uma live com estudo bíblico. Então, quarta-feira, todos são convidados. Quinta-feira, culto em Cruzeiro do Sul, dia 26, 27, então, próxima sexta-feira, culto no bairro Larias. Aí, próximo final de semana, instrução de confirmandos, segundo ano e primeiro ano, com Juventude Mirim. E aí também, instrução de adultos, nós estamos aí em fase final da turma que está aí,
fazendo umas aulas de recuperação e logo estaremos iniciando uma nova turma também de instrução de adultos. Então, aqueles que querem ser membros da congregação precisam fazer a chamada instrução, então, de adultos, para que sejam oficialmente membros e também para que possam aí participar também de todos os direitos e privilégios da congregação, inclusive da Santa Ceia, o que também é muito importante. E aí fica o convite, então, para aqueles que querem ser membros da congregação, se inscreverem junto da secretária, junto da secretaria, com essa intenção, manifestando então essa intenção. São os avisos que temos, né, para o culto de hoje. Também queremos lembrar que após o próximo culto teremos juventude, jovens, atenção, fica aí o convite, certo? Então, na semana que vem, nós teremos a reunião dos jovens, certo, Bruno? É isso? Então tá, reunião dos jovens semana que vem. São os avisos que nós temos aí para o culto de hoje. Então, nesse segundo final de semana após Pentecostes. Queremos iniciar o culto cantando Grande Deus, o teu louvor. A terceira estrofe do hino, por ser adoração à Trindade, nós a cantaremos em pé. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos teu excelso eterno amor. Como os anjos celebramos e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, e remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Seja o Pai eterno Deus e ao Espírito da vida e a Jesus dos altos céus honra sem cessar rendida, infinita é seu amor, grande em todo seu louvor. Queremos invocar a presença do nosso Deus, seguimos conforme segue na projeção. Em nome do Pai, que criou os nossos corações perfeitos, em nome do Filho, que lavou os nossos corações com o seu sangue, em nome do Espírito Santo, que aquece os nossos corações pela palavra e sacramentos. Deus triuno, invocamos a tua presença neste lugar e em nossos corações. Amém. Meus estimados irmãos e irmãs, no Senhor e Salvador Jesus, a palavra de Deus diz que é do coração que vêm os maus pensamentos e todo tipo de impureza. Mas também diz que Deus é misericordioso para perdoar os corações arrependidos, e nesta certeza confessamos os pecados e buscamos o perdão, orando em conjunto conforme segue. Amoroso Deus, que conheces o nosso coração mais do que nós mesmos, estamos aqui diante de Ti
para confessar os pecados. Sabemos que eles separam o nosso coração do teu e provocam esfriamento da fé em ti. São tantos os pecados que não os podemos enumerar, mas isso nos faz imaginar o tamanho real do nosso coração e, sobretudo, conhecer o tamanho exato do teu coração amoroso. Como é bom saber que as nossas maldades, embora terríveis e injustificáveis, jamais ultrapassam a medida do teu amor. Como é bom lembrar que o tamanho do teu coração tem a perfeita medida do nosso coração, da nossa carência, do nosso pecado. Como é bom saber, pela ação do teu Espírito, da realidade do nosso coração e desejo de uma vida nova. Ó Deus, molda o nosso coração ao teu, perdoa-nos e abençoa-nos. Amém. Meus estimados no Senhor Jesus, que a paz de Deus que não podemos compreender, guarde os nossos corações e os aqueça na certeza de que estamos perdoados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, ajuda que recebo devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? Nos coloquemos em pé para o introito do culto de hoje, que é o Salmo de número 3. Que pronunciamos um versículo oficiante, outro a congregação, e o último versículo, então, em conjunto. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo, tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder.
És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino. Olhando amanhã com gratidão, cantando um salmo alegre em oração, um novo dia em nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Em Cristo nós então ressuscitamos, passando desta morte para a vida. Busquemos as coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. A verdadeira vida é Jesus. E quando Ele então aparecer, em glória estaremos no Senhor, que é a nossa força, nossa luz. Lá, 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 lá. Cristo é a nossa vida. Cristo é nosso viver. Lá, 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 lá. Queremos orar. Bondoso Deus, estou aqui por causa do teu amor. Obrigado por tudo. Agora, pelo teu Santo Espírito, quero ouvir a tua palavra que adverte, consola, orienta e aquece o coração na fé e no amor. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A primeira leitura está no Antigo Testamento, Isaías, capítulo 65, do versículos 1 a 9. O Senhor Deus disse: Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. Há um povo que não orou a mim. Eu disse: Estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo rebelde, um povo que anda no caminho do mal, seguindo sempre os seus próprios caprichos. Essa gente vive me procurando abertamente. Eles oferecem sacrifícios em jardins sagrados e queimam incenso sobre altares pagãos. Eles vão aos cemitérios para consultar os mortos e passam as noites em lugares desertos para receber visões. Comem carne de porco e enchem seus pratos de comida impura. Depois dizem aos outros: Parem, não nos toquem, pois somos mais santos do que vocês. Essa gente me faz ficar irado. A minha ira é como um fogo que não se apaga. Tudo o que eles fazem está escrito no meu livro, e não descansarei até castigá-los.
Eu farei com que eles paguem pelos seus pecados e também pelos pecados dos seus antepassados. Eles queimaram incenso sobre altares pagãos nos montes e me ofendam com esses sacrifícios. Por isso, farei com que eles paguem pelos seus pecados, por todos eles, um por um. O Senhor falou. O Senhor diz: quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz: não vamos destruí-las, pois o vinho que fizemos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor nos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes, e com que sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido será dono da terra prometida, e sempre será nela, sempre viverá nela. Leitura do comentário. O texto mostra claramente o contraste entre os rebeldes e os fiéis. Os rebeldes merecem o castigo de Deus, por causa dos seus pecados, exemplificados nos versículos 3 a 5. Mas para que isso não aconteça, o Senhor estende as mãos todos os dias. Versículo 2. Chama ao arrependimento. Por causa da misericórdia de Deus, são achados os servos, os fiéis, que por amor de Deus não serão destruídos, mas salvos, herdarão a terra. Versículo 9. A próxima leitura encontramos na Epístola de Gálatas, capítulo 3, versículo 23, até o capítulo 4, versículo 7. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberão aquilo que Deus prometeu. Digo mais isto: enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato o dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até que o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E, para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama: Pai, meu Pai. Assim, vocês não são mais escravos, vocês são filhos, e já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Até aqui a leitura.
a tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando para os que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar. O abandonado, necessitado, ao teu caminho levar e lhe falar que teu filho enviaste ao mundo inteiro salvar. Nos coloquemos em pé, aqueles que lhes é possível, para ouvirmos assim com reverência o Santo Evangelho, que encontramos em Lucas capítulo 8, do versículo 26 ao versículo de número 39. Jesus cura um homem dominado por demônios. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num moro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram moro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Até aqui
a leitura do Santo Evangelho. Neste momento, também leio um breve comentário a respeito do texto, então, do Evangelho, comentário da Bíblia de Estudo da Reforma. Então, o relato mais extenso de Lucas, de um exorcismo, é também o mais dramático. Na região dos Gerazenos, Jesus liberta um endemoniado louco e ameaçador. A magnitude do sofrimento desse homem leva alguns, especialmente os piedosos, a temer os espíritos malignos e a querer saber o que impede qualquer um de nós de sermos atacados por eles. Apesar de ser importante saber que os demônios existem, nós podemos, acima de tudo, confiar em Jesus, cuja ressurreição frustrou as forças do pecado, da morte e até mesmo de Satanás. Ou seja, em Jesus temos a vitória sobre o pecado, a morte e Satanás. Queremos, neste momento, confessarmos a nossa fé em conjunto, conforme segue também na projeção. Creio no único Deus, Criador do mundo, meu Criador, que me deu o coração e todos os membros do corpo, que mantém a tudo e a todos por puro amor, sem que nada mereçamos, que anseia por ter meu coração, minha gratidão e serviço. Creio no único Deus, Salvador de todos, meu Salvador, que purificou o meu coração de todo o pecado e me livrou da condenação eterna, que fez isso por amor, sem que eu nada mereça, que anseia por ter meu coração, minha submissão e a dedicação dos meus dons na sua obra. Creio no único Deus, santificador dos crentes, meu santificador, que operou a fé em meu coração e a mantém viva e aquecida pelo poder de sua palavra, que me fez entrar na comunhão de todos os salvos, me perdoa e fortalece dia após dia, que faz isso por amor, sem que eu nada mereça, que anseia por ter meu coração e outros corações, com o testemunho da minha fé. É nesse Deus que creio, e é dele o meu coração. Amém. Seguimos neste momento, então, com o momento das crianças diante do altar, em preparação à escola dominical. A congregação pode se assentar. Todas as crianças, então, vêm até a frente. Aquelas que têm oferta fazem a oferta, todos recebem a bênção de Deus e, na sequência, vão para a escola dominical. Muito bem, agora todos vocês juntem as mãos, fechem os olhos, abaixem a cabeça e recebam assim a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir, então, com as professoras para a escola dominical, em preparação à mensagem, o próximo hino.
do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Que Deus, Espírito Santo, possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos na fé em Jesus, pois é por meio da fé em Jesus Cristo que somos filhos de Deus, somos povo de Deus e vivemos certezas maravilhosas nesta vida e também para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Então pode se assentar. Queridos irmãos, irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A título de introdução para a mensagem do culto de hoje, é interessante a gente refletir sobre a trajetória da humanidade. Deus criou o universo pelo poder da sua palavra em 6 dias, e no 7º ele descansou. Adão e Eva, os primeiros seres humanos, viviam no paraíso, o céu na terra. Não tinha o pecado e não tinha as consequências do pecado. A comunhão era plena e perfeita com Deus. Enfim, com Adão e Eva, com a própria natureza, com a criação, com aquilo que Deus fez. O amor, a felicidade eram plenas. Mas nós, seres humanos, trouxemos o pecado para o mundo. E a partir do pecado que já entrou no mundo, por causa de Adão e Eva, nós deixamos de ser filhos de Deus. Passamos a naturalmente sermos inimigos de Deus. Com as tendências naturais
para o pecado e todas as coisas ruins. O próprio Jesus, e esse texto foi mencionado também no momento em que nos preparamos para a confissão de pecados no culto de hoje, ele disse: do coração procedem homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhas, blasfêmias e todo tipo de coisa ruim vem do coração. As pessoas, elas são concebidas nessa realidade, com essa tendência natural para o mal, como inimigos de Deus. Mas que bom que Deus, no seu amor, já foi ao encontro de Adão e Eva e prometeu que Jesus viria fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Jesus, então, como Deus, expiou a ira de Deus, venceu o pecado, a morte e o diabo. Como homem, por nós, ele cumpriu todos os mandamentos e pagou todos os pecados. Portanto, é a partir da fé em Cristo Jesus que nós todos somos filhos de Deus. E passamos a viver uma nova realidade diante de Deus, diante da criação de Deus. Ou seja, por Jesus Cristo, ou seja, por meio dele que nós todos somos filhos de Deus. E desde quando nós passamos a viver essa realidade a partir de Cristo Jesus? O texto da epístola diz assim: por meio da fé em Cristo, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Fantástico e perfeito momento que passamos a viver a partir da união com Cristo Jesus. Quando nós fomos batizados, nós fomos marcados numa aliança eterna com Deus no sangue de Jesus. Nós fomos revestidos com as qualidades do próprio Cristo. Nós recebemos os méritos da sua obra. Ou seja, passamos a ser filhos de Deus. Passamos a ter a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. A certeza do perdão, da salvação, da vida eterna. A certeza da sua presença na nossa vida. Quanto mais fortalecidos na ação do Santo Espírito, mais as qualidades do próprio Cristo, os chamados frutos do Espírito, vão estar em evidência também na nossa vida. Quanto mais fortalecidos em Cristo, mais parecidos com Cristo. É interessante isso. Aí podemos pensar: puxa, mas ora, nós vivemos altos e baixos na nossa fé, é verdade. Talvez, ora, não refletimos Cristo. Talvez, quem sabe, por vezes até o diabo. Ou o mundo, com as suas influências, conceitos, valores. Ora, está mais em evidência talvez a nossa carne, aquele desejo natural para as coisas ruins, produzindo ou se alegrando com as coisas erradas, ou sentindo satisfação, prazer nas coisas erradas, e infelizmente. Aí percebemos essa necessidade continuada de que o Espírito Santo fique agindo em nós, pela palavra, pelo batismo que recebemos, então pela própria Santa Ceia, nesse encontro com o Senhor Jesus, para que possamos continuar vivendo essas certezas tão bonitas em Cristo Jesus. Para que o querer viver a vontade, o caminho de Deus, seguir as orientações dele, estejam presentes em nós, que sejam desejos sinceros, verdadeiros em nós. O texto aqui, a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, fala também sobre a questão da lei, né? Aí nós agora pensando e olhando com os objetivos de Deus com relação a toda a sua palavra, desde os tempos lá do Antigo Testamento, como Deus foi conduzindo e guardando e cuidando do povo, nós percebemos que Deus
deu os mandamentos, e eles são muito importantes em todos os tempos. Tiveram uma função muito especial no Antigo Testamento e continuam tendo uma função muito especial também no Novo Testamento. Sabemos que nós próprios não conseguimos cumprir a lei perfeitamente. Aliás, nós, tendo um pecado, nós nos tornamos culpados diante da lei. Quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar toda a lei, nós lemos em Tiago. Isso é palavra de Deus. Não há como contestar essa verdade. Mas podemos pensar também nos cerimoniais, tudo que o povo viveu no Antigo Testamento. Cerimoniais e ordenanças. Podemos pensar aqui, falar sobre a questão do sábado do Antigo Testamento. Sabemos que é importante buscar, considerar santa e gostar de ouvir e estudar a palavra. Mas no Antigo Testamento tinha que ser o sábado o dia de culto. E do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, como entendemos. Ou seja, assim eram contados os dias no Antigo Testamento. Agora já seria dentro do horário de domingo, dentro do calendário, dentro da forma de contar os dias do povo de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus é o Senhor do sábado. Desprezar o dia do sábado era desprezar o próprio Senhor Jesus. Fazer pouco caso da promessa de Deus, do Salvador que haveria de vir para fazer o que nós não conseguimos fazer. A partir do qual nós vivemos uma aliança eterna com Deus. Podemos pensar aqui, é referido também no Antigo Testamento, fala sobre o comer carne de porco, ou encher os pratos com comida impura, tinham esse mesmo objetivo. Certos animais eram considerados impuros, certos alimentos não poderiam ser consumidos pelo povo no Antigo Testamento. Mas por quê? Para que o povo sempre lembrasse da promessa de que Cristo haveria de vir para fazer tudo para salvar a humanidade. E que é por meio dele que todas as coisas acontecem. Por isso tinha também restrições sobre comida, bebida de festas ou outras situações especiais. Tinha muitas recomendações na palavra de Deus que o povo precisava justamente seguir. E assim eles eram guardados na ação do Santo Espírito, nessa esperança, virá o Cristo para salvar a humanidade. Deus vai cumprir a sua promessa. E eu chamo a atenção nesse momento para o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz assim: portanto, que ninguém faça agora para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos, a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá, a realidade é Cristo. Ou seja, essas ordenanças, essas leis todas, elas tinham um propósito. Elas eram sombras daquilo que haveria de vir. A realidade é Cristo, sombras de Cristo. E o povo cultivando isso e seguindo essas orientações, eles não desprezavam justamente a promessa de salvação que Deus já fez para Adão e Eva, e assim eram guardados neste caminho, nesta fé por Deus. Ou seja, esses eram os propósitos especiais. Mas talvez a gente possa entender assim, não, o texto aqui de Gálatas fala que os mandamentos eram importantes no Antigo Testamento, agora eles não são importantes. Não, não é isso que o texto está dizendo. As leis sempre tiveram a sua importância e têm o seu valor. Por exemplo, nós podemos pensar agora assim, mas por que estudar os mandamentos nos dias de hoje? Por que eles são importantes? Por que decorar os mandamentos? Por que buscar seguir eles? Por que se importar com eles? Bom, eles servem para nós pelos mandamentos não vamos ser salvos só por Jesus. Pelos mandamentos nós somos condenados, mas Cristo nos libertou da condenação da lei, porque Ele cumpriu os mandamentos, Ele satisfez a sede de santidade de Deus. Agora, eles servem para nós de freio, que nem o freio de um carro é importante, o freio da lei de Deus é importante para a nossa vida. Eles servem para nós de espelho. Como os espelhos retrovisores são importantes na direção do carro,
também eles são importantes na direção da vida. Eles também mostram a nossa realidade, a nossa situação, diante de todas as coisas, diante de Deus, e a nossa necessidade de Jesus. Ou seja, que sem Jesus não tem jeito, estamos perdidos. Também servem para nós como norma, mostram o melhor caminho para vivermos e sermos felizes. Vivendo assim, entre meio a tudo, em Cristo, na certeza do cumprimento de Deus para todas as suas palavras e promessas, para esta vida e para a eternidade. E isso é maravilhoso. Percebemos quanto nós temos sempre a louvar a Deus por causa de Jesus. E o que seríamos de nós sem Jesus? Sem Jesus nós não seríamos filhos de Deus. Não teríamos a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. Não teríamos o perdão, a salvação, a vida eterna. Não seguiríamos aqui na condição de filhos amados de Deus, vivendo essas palavras e promessas para a nossa vida em todos os dias e momentos. É fato que a nossa luta continua, porque o diabo, o mundo, a carne, são inimigos reais e presentes. Talvez os textos de hoje nos ajudam bastante a pensar sobre isso. Sobre as ameaças que nós também, ora, enfrentamos. Podemos pensar no diabo, os anjos maus, que são os demônios. Eles são reais? É claro que são. Eles podem dominar as pessoas? Podem. Podem dominar, talvez, a nós e os nossos filhos? Infelizmente. Mas o que a gente faz para que isso não aconteça? A pessoa não precisa estar andando nua ou vivendo nos túmulos do cemitério, que nem diz o texto aqui, diante da realidade deste endemoniado, ou dominado por vários demônios, que nem relata o texto do Evangelho, ou fazendo coisas assombrosas, ou manifestando uma força extraordinária. Nada disso. No entanto, não quero dizer que ora não seja possível tal realidade. Mas aí percebemos justamente os caminhos que os demônios, o diabo, os anjos maus, buscam seguir, e por onde, por vezes, eles fazem, ou seja, instigam os seus horrores. Porque sabemos que até na morte é que o diabo ainda pode contar alguma vantagem. E a partir dali, não há mais o que o diabo e os anjos maus possam fazer. Ou seja, o diabo é uma ameaça, ele é uma ameaça para nós e a nossa família, os nossos filhos. Precisamos nos preocupar com isso. Levem eles para a igreja continuamente. Falem de Jesus, leiam a Bíblia, ensinam eles a orar. E podem saber que quando o Espírito Santo domina o coração e a mente e a vida das pessoas, não há lugar para o diabo e os demônios, os anjos maus. Valorizem a casa de Deus, as coisas de Deus, a palavra de Deus, as oportunidades onde o Espírito age. É importante isso. Lutero usava uma palavra bastante considerada por alguns assim grosseira. Por vezes ele usava umas expressões fortes para manifestar as verdades. Ele disse que não há cavalo sem cavaleiro. E quando a pessoa não é montada por Deus, ela é montada pelo diabo. E essa é a verdade. E é um risco presente? Sim, é um risco presente. E qual é o plano do diabo, os anjos maus? Destruir a vida das pessoas, escravizar as pessoas no pecado, na desgraça, na vergonha, nos vícios, nesta vida e depois levar para a condenação. Mas em Jesus não há razão para temor. Não há motivo para temer. E o mesmo nós, cristãos, nós deveríamos nos preocupar seguindo o caminho do pecado, isto sim. Não nos fortalecendo na palavra e seguindo as orientações contrárias à palavra de Deus, ou seja, não nos importando com os mandamentos. É claro que por nós mesmos estaríamos perdidos, mas é Cristo que nos dá a vitória. Agora, podemos pensar na relação de Deus com o seu povo, por exemplo, mencionada no Antigo Testamento do culto de hoje. Deus, ele quer uma relação de proximidade conosco. Isso acontece com a sua igreja, a sua palavra e os sacramentos. É assim que Deus abre os braços, chama e quer estar sempre com as pessoas, assistindo e abençoando e ajudando a elas.
E o texto diz aqui, mas como o povo reagiu? Eles foram rebeldes, andaram pelos caminhos do mal, seguiam os seus próprios caprichos, ou seja, viviam provocando Deus abertamente, sem se importarem com as orientações, os conselhos dele, oferecendo sacrifícios em jardins sagrados, que eram locais de idolatria, de adoração a outros e falsos deuses. Ainda queimavam incenso sobre os altares pagãos, ou seja, onde tinha uma chance de adoração a outros deuses e a idolatria, o povo lá estava valorizando, ao invés dele e da sua igreja. E o texto diz mais, em 7º lugar, olha uma lista dos pecados que eu percebi aqui no texto de Isaías. Ainda iam aos cemitérios consultar os mortos. De repente alguém pensa, puxa, é possível falar com os mortos? Não, não é possível. Mas eles iam lá buscar fazer isso. E o diabo engana muitos hoje também achando que podem falar com os mortos. Assim como tem gente que acredita em fantasma e vê fantasmas, é verdade. Mas vê pela sua fragilidade na sua mente, porque não existem fantasmas. Mas a própria mente humana cria certas coisas e é capaz de talvez estabelecer diálogos com os mortos. É fato que o diabo gosta desse tipo de coisas e pode enganar pessoas talvez achando que falam com mortos ou entes queridos e acabam mantendo diálogo com os demônios ou com o próprio diabo. Pode ser assustador, mas é uma realidade vivida por muitos. Ou seja, não se importar com as orientações e as palavras de Deus. E ainda se achando bons, se achando os melhores. Ou seja, levados pelo orgulho, a vaidade e a arrogância diante de Deus e diante dos homens. Triste realidade. Mas que bom que Deus, Ele é misericordioso. Ele mostra a gravidade desse caminho contrário, o caminho do pecado, mas Ele também mostra o seu amor e diz, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Ou seja, pessoas vão ser destruídas, mas isso não é para todos. Ou seja, há muitos que vivem o amor e vivem o perdão. Assim como tantos decaem e seguem o caminho da idolatria, talvez da ignorância espiritual, ou seja, dentro daquilo que o homem acha que é certo ou errado, ao invés de seguirem as orientações e a palavra de Deus. Mesmo diante das ameaças e perigos do mundo, Ele renova em Cristo as suas promessas. Ele nos ajudará. Foi a certeza de Davi quando seu filho Absalão queria matá-lo e ele estava em fuga. E ele diz, mesmo nessa circunstância eu me deito e durmo tranquilo e acordo porque o Senhor me protege. Eu não tenho medo. Ele me salva. Ele me dá a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa todo o teu povo. Os dias são difíceis, mas tu estás comigo. Tu me proteges. Ou seja, o teu amor e a tua bondade são a garantia em Cristo para nós nesta vida e, queridos irmãos, também para a eternidade. Que tema fantástico, né? Por meio de Cristo, gente. Jesus é tudo. É por meio de Cristo que nós temos o perdão, a salvação, a vida eterna. Somos filhos de Deus, somos povo de Deus. Temos a vitória sobre o pecado, a morte e o diabo. E não temos razão para ter medo de nada. Muito pelo contrário. Em Cristo podemos viver na certeza dessas promessas tão bonitas de Deus. E não temermos os inimigos, o diabo, o mundo, a carne. Não, em Cristo nós já somos mais do que vitoriosos. E em Cristo já temos o céu por herança. E que bênção, ora, não precisarmos mais viver todos esses cerimoniais do Antigo Testamento para nos fazer lembrar que Jesus vai vir. Porque Jesus já veio. O povo da antiga aliança era salvo na promessa do Cristo que haveria de vir. E eram lembrados o tempo todo, ó, Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir. Nós agora somos lembrados, Jesus já veio. Ele já fez o que era preciso. Ele foi ao céu nos preparar um lugar e Ele voltará para nos buscar. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, é por meio da fé em Cristo.
em Cristo Jesus, que vivemos certezas muito bonitas nesta vida e para a eternidade. Que pelo Espírito Santo nós e a nossa família, os nossos queridos, sejam sempre fortalecidos continuamente e possam refletir as qualidades do próprio Cristo mais e mais, quer estejam na igreja, quer estejam em casa com a família, na sociedade e no mundo, ou servindo com os dons que Deus concedeu a cada um, aonde estivermos. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Podem todos se assentar. Durante o momento das ofertas, cantemos o próximo hino. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Queremos orar. Deus poderoso, nosso Pai, agradecemos pelo Teu amor e bondade revelados a nós, sem merecermos nada que venha de Ti. Hoje te agradecemos especialmente por nos revestires em Jesus Cristo, por nos adotares como teus filhos e nos fazeres herdeiros de tuas bênçãos nessa vida e na eternidade. Leva-nos sempre a revelar Jesus Cristo para as pessoas que estão em nossa volta, a fim de que muitos possam viver a felicidade na qual vivemos, porque temos perdão, porque temos a certeza da salvação e da vida eterna que nos aguarda. Pai, que as ações de Tua Igreja neste mundo sejam sempre abençoadas pela ação de Teu Espírito Santo, a fim de que a evangelização de todos os povos aconteça. Assim, capacita sempre a nossa IELB e aqueles que a dirigem, bem como nossas congregações, pastores e lideranças, para que estejam revestidos de Jesus Cristo
e proclamem sempre isso aos que estão em sua volta. Olha, ó Pai, por nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Neste momento te pedimos por todos os idosos, por todos os enfermos, por todos os enlutados. Enfim, esteja junto destes, que na ação de teu Santo Espírito sejam fortalecidos em Cristo e em todas as tuas palavras e promessas nesta vida e para a eternidade. Também queremos te agradecer pelos aniversariantes desses dias. Te louvamos por tudo que tu fizeste por eles e te rogamos os continues guardando na tua graça e grande amor. E que nós também, motivados no teu amor e bondade, possamos servir na igreja, na família e no mundo, com tudo aquilo que tu nos deste como testemunhas tuas, para a tua honra e glória, edificação de teu reino, aqui nesse mundo, na ação de teu Santo Espírito. Tu, Senhor, sabes dos motivos que nós temos para te agradecermos, nós que participamos deste culto. Colocamos todos esses motivos de gratidão na tua presença e que, motivados por isso e especialmente por Jesus, possamos viver uma vida de obediência, vida de serviço, e que possamos te honrar com tudo aquilo que tu nos deste, o tempo, os dons e os bens, cada vez mais, para a edificação também de tua igreja. Enfim, querido Pai, entregamos também em tuas mãos todos os que estão sendo afligidos em seu corpo e alma. Conforta-os com o teu amor e livra-os de suas aflições conforme a tua santa vontade. Ouve nossa oração, ó Pai, por amor de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu sangue. Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe nesse momento da Santa Ceia todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que possam dizer sim às perguntas. Estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, a vitória sobre o pecado, a morte, o diabo, trazendo ânimo, coragem e forças. Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. Durante a distribuição da ceia, nós queremos cantar os hinos que forem necessários, e a distribuição acontece conforme o costume da congregação. Instrumentistas e apoiadores, primeiramente, e daí a congregação em duas fileiras, vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Deus abençoe a todos nesse encontro com Jesus. Pode se assentar. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão. Que Jesus fique no teu coração. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão
de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai, comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte para o perdão de todos os vossos pecados. Porque duvidas sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solte o cabo da nau, solte o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Que este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todo sempre. Amém. Queremos orar conforme segue na projeção. Amoroso Deus, obrigado por este culto, pelo perdão, pela palavra, pela comunhão cristã e pela bênção que estou para receber. Deixo esse templo na certeza da tua companhia. Ela aquece o meu coração e o coração de outros através de mim. Falo de coração para coração, em nome de Jesus. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 É por meio da fé em Cristo Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, que vivemos certezas tão bonitas nesta vida e para a eternidade. Então sigam com Jesus e sigam bem. Nos despedimos à porta, então, neste momento.